Olá, primeiramente. Bom dia a todo mundo que está me assistindo. Meu nome é Pedro Fernandes. Eu quero aqui apresentar, juntamente com Otávio, Guilherme e Pedro Henrique, o trabalho nosso de Química que a gente escolheu. A gente escolheu o primeiro tópico do módulo 2 do livro de Química. Eu acabei escolhendo massa versus peso, e que eu vim explicar aqui agora. Bom, quando se trata de massa e peso, quando a gente vai se pesar, sempre tem esse erro que a gente acaba falando errado, que a gente vai medir o nosso peso, mas é totalmente ao contrário que a química apresenta pra gente, porque de acordo com a química a gente vai lá e a gente mede a nossa massa, porque a massa não muda em determinado lugar, não importa onde esteja, a massa sempre é a mesma. E muito ao contrário, o peso muda de acordo com o lugar, porque é de acordo com a gravidade. E a unidade de medida do peso é o quilo, é o Newton, por causa da gravidade e tal, meio que associaram isso ao Newton. E a massa, a unidade de medida da massa é a quilogramas, que é muito bem utilizado hoje em dia. Bom, agora eu vim aqui apresentar, depois de apresentar a minha parte, o Guilherme vai apresentar a sua parte, que é corpo e objeto. Vai lá. Bom dia, meu nome é Guilherme e eu vim falar sobre a diferença entre corpo e objeto. Bom, para muitas pessoas essa dúvida ela é bem presente, porque as pessoas acabam achando que as duas coisas significam a mesma coisa. Porém, mesmo uma fazendo parte da outra, elas apresentam significados diferentes. Corpo é a porção limitada da matéria. É quando a gente modifica o corpo para um determinado fim, ele acaba virando um objeto. Um exemplo disso pode ser a madeira bruta, que a gente retira das florestas, e acaba modificando em colheres de pau, em cadeiras, em mesas, em praticamente tudo ao nosso redor. Outro exemplo também que a gente pode dar são as pepitas de ouro, que no fim elas são juntadas e são formadas as barras de ouro, e são formados os nossos acessórios, como pulseiras, brincos, relógios, entre outras coisas. Bom dia, professor. Vim apresentar aqui minha fala sobre substância. Vou explicar um pouco para o senhor o que eu aprendi sobre substância. Substância é tanto quanto corpos e quanto objetos são formados por substâncias. Quais são formados por moléculas do mesmo tipo? Eu vou falar um pouco da classificação da substância. Ela tem a substância simples e a substância composta. A substância simples é formada por átomos de um único elemento químico. Único, sempre vai ser um único elemento químico. Como que eu posso dar um exemplo assim, senhora? Deixa eu pensar. Acho que gases de hidrogênio é um exemplo bom para dar para a senhora. O H2 é composto por dois átomos de hidrogênio, que são os mesmos. A substância composta, ela é formada por átomos de diferentes elementos químicos. O exemplo mais assim que eu posso te dar é a água, H2O, composta de dois átomos, um de hidrogênio e um de oxigênio. Isso é o que eu entendi sobre substância, professor, e o que eu quero passar para a senhora poder entender o que a gente está falando. É isso, agora o Pedro vai explicar o que é massa para a senhora. Primeiramente, bom dia a todos. Hoje eu vou explicar sobre o capítulo 1, do módulo 2 do livro de Química. Eu vou explicar o tópico 1 e o tópico 1.4. O tópico 1 ele é bem básico, ele explica a relação da química com a matéria e explica o que é a matéria, que matéria é tudo aquilo que ocupa espaço no nosso universo, tudo aquilo que ocupa espaço é matéria. Então, vou para o tópico 1.4, que explica os fenômenos químicos e físicos. Então, nós sabemos que tudo que existe no universo, ele sofre constante transformação. Tudo que a gente conhece sempre está se transformando.
E nisso nós temos os dois tipos de fenômeno, que são os fenômenos químicos e físicos. Os fenômenos químicos são quando a matéria ela recebe uma transformação em que a substância do início da matéria muda e não é a mesma da substância do final da transformação. Então, esse seria o fenômeno químico. Já o fenômeno físico existe quando ocorre essa transformação, porém a substância